Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel, bem-vindo ao canal Glória, Aleluia. Hoje vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, um dos mais importantes para compreendermos o Novo Testamento, pois registra o início da igreja, a obra do Espírito Santo e a expansão do Evangelho entre judeus e gentios. Agora, imagine se Atos dos Apóstolos não existisse. Terminamos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e logo em seguida nos deparamos com a Epístola dos Romanos. Então, surge a pergunta: o que aconteceu nesse intervalo? Estávamos lendo sobre o Senhor Jesus, os 12 discípulos, a Galileia, a Judéia, Samaria, e de repente nos deparamos com Roma, Corinto, Éfeso. Mas onde fica isso? Quem são Paulo, Timóteo, Silas? Como a mensagem do Evangelho chegou tão longe? E Apocalipse? Como tudo isso se conecta? O livro de Atos é a ponte que liga os Evangelhos, as Epístolas e ao Apocalipse. Ele nos conta o que aconteceu após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, descrevendo a história da igreja primitiva e a propagação do Evangelho pelo Império Romano. É a continuação natural dos 4 evangelhos, mostrando como os primeiros discípulos levaram a mensagem de Cristo ao mundo. Sem esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, seria difícil de entender as epístolas de Paulo, sua conversão e chamado e as experiências vividas pelos primeiros cristãos. Atos nos dá um retrato precioso do crescimento da igreja e da poderosa atuação do Espírito Santo neste período crucial da história. O livro é chamado Atos dos Apóstolos, mas é interessante que não relata a história de todos eles. Você já deve ter reparado. O livro, quando cita, por exemplo, Mateus, o Tiago, filho de Alfeu, o outro Tiago, irmão de João, André, Tomé, é muito breve. É só citação mesmo. Tem o Matias, que foi eleito o 12º apóstolo, mas ele é mencionado só no capítulo 1, versículo 26. Nada mais sabemos sobre ele. Os principais personagens do livro de Atos dos Apóstolos são Pedro e Paulo. Podemos até dizer que o protagonista da primeira metade do livro é Pedro. Vemos isso claramente em diversos momentos. No discurso no dia de Pentecostes, capítulo 2, na cura do coxo e no discurso no templo, capítulo 3, e assim segue até o capítulo 10, quando Pedro vai a Cesareia e pela primeira vez batiza gentios. Depois disso, Pedro ainda aparece no capítulo 11 e no capítulo 12, quando é preso. Mas a partir do capítulo 13, o foco do livro passa para Paulo, que no início de Atos nem era apóstolo. Ele mesmo reconhece isso mais tarde, quando diz: "E por último de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus." 1 aos Coríntios 15, 8 e 9. Mas isso não significa que os outros apóstolos foram ignorados ou que não participaram da obra missionária do primeiro século. Todos eles estavam ali trabalhando e lutando juntos, como podemos ver em Atos 1:13, que lista os 12 reunidos no cenáculo, e também em Atos 2:14, que diz: "Então se levantou Pedro com os 11. Ou seja, todos estavam ativos. Agora, pensando nisso, até poderíamos sugerir outro título para esse livro, algo como Atos de Pedro e Paulo. Mas quem somos nós para mudarmos isso agora? O nome continua Atos dos Apóstolos. E aí fica a pergunta: por que será que essa mudança de foco acontece? Esse é um dos detalhes que vamos estudar hoje. Aliás, é um detalhe importantíssimo para compreendermos Atos dos Apóstolos. Eu vou te explicar um pouquinho adiante. Antes, preciso falar de quem escreveu este livro. Quem escreveu Atos? Em Atos 1:1 lemos:
Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ao compararmos com o Evangelho segundo Lucas, notamos uma grande semelhança, especialmente na forma como Lucas começa a sua narrativa. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, Lucas 1:3. Embora o autor não se apresente diretamente em Atos, é claro que ele é Lucas, o médico e companheiro de Paulo. A evidência disso é a frase em Atos 1:1, que começa com escrevi o primeiro livro. Mas qual livro é esse? O Evangelho segundo Lucas. Portanto, ao observarmos essas semelhanças, podemos afirmar com confiança que Lucas é o autor de ambos os livros e que o Evangelho é o primeiro livro mencionado em Atos. Ele esteve presente em várias partes da história, o que fica evidente quando passa a usar a primeira pessoa do plural nós, sinalizando sua participação direta em certos eventos. Isso pode ser claramente visto em Atos 16, 10 a 17, onde Lucas escreve: procuramos partir e seguimos a viagem. Mas quem seguiu a viagem? Paulo, Barnabé, Timóteo e o próprio Lucas, que está relatando os fatos. Em seguida, ele menciona, seguindo a Paulo e a nós, reforçando que Lucas fazia parte do grupo. Esse mesmo padrão aparece em outras passagens, como em Atos 20, 5 a 15, 21, 1 a 18, 27, 1 até 28, 16. Ao longo da leitura, você perceberá que Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas, nunca estavam viajando sozinhos, mas sempre acompanhados por outros servos de Deus. E quem registrou tudo isso? Lucas, o historiador cuidadoso que nos deixou esse relato inspirado. Agora, quero acrescentar mais uma informação preciosa aqui. No final da carta de Paulo à igreja em Colossos, ele escreveu: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Colossenses 4:14. Isso deixa claro que quando Paulo escreveu aos Colossenses, Lucas estava ao seu lado. Então, ao compreendermos essa relação entre Paulo e Lucas, já avançamos bastante na compreensão do livro de Atos. O autor, Lucas, os protagonistas, Pedro e Paulo. Sinta que Lucas, auxiliado pelo Espírito Santo, escreveu este livro com um propósito especial e ao longo do nosso estudo vamos entender o porquê. Quando foi escrito Atos dos Apóstolos? É muito provável que tenha sido entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Sabemos que Lucas escreveu antes da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, pois um evento tão significativo certamente teria sido mencionado. Também não há registro da morte de Paulo ocorrida por volta de 66, 68, nem do grande incêndio de Roma em 64 depois de Cristo. Assim, podemos concluir que Atos foi escrito cerca de 30 anos após a ressurreição do Senhor Jesus. Isso significa que em apenas 3 décadas o Evangelho saiu de Jerusalém e chegou até Roma, provando o cumprimento da ordem de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Vamos juntos estudar esse livro maravilhoso e ver as obras do Espírito Santo em cada capítulo. A estrutura de Atos dos Apóstolos. 1. A defesa do apostolado de Paulo. 2. A comprovação de sua inocência diante das acusações. 3. Universalidade da fé cristã e sua mensagem para todos os povos. 4. O relato do crescimento e da expansão do cristianismo. 5. Declarações de esperança na promessa futura de Deus. 6.
afirmação da soberania de Deus sobre todas as coisas. Entendendo o objetivo dos relatos de Lucas neste livro, o estudo se torna ainda mais interessante. Veja, a defesa do apostolado de Paulo. Por que Paulo, antes chamado Saulo, precisava defender seu apostolado? E por que Lucas relatou esse fato várias vezes? A resposta está na estreita relação entre Paulo e Lucas. Como já mencionei, os dois se tornaram bastante próximos e parece que Lucas, ao registrar esses eventos, tinha o objetivo de reforçar para os leitores que Paulo, de fato, havia deixado de ser perseguidor da igreja, foi convertido pelo próprio Senhor Jesus e, sem dúvida alguma, tornou-se um discípulo fiel e, posteriormente, apóstolo. Isso pode ser conferido nos seguintes relatos do livro de Atos. Atos 9, a conversão de Saulo. Atos 22, Paulo apresenta sua defesa. Atos 26, Paulo discursa perante o rei Agripa. Essas três passagens registradas por Lucas abordam a conversão de Paulo. Antes disso, conforme ele próprio declara, era fariseu dos fariseus e totalmente incrédulo. No entanto, mediante a graça do Senhor Jesus, tornou-se cristão e passou a pregar o Evangelho. Em Atos 9, 26 a 28, vemos que Saulo enfrentou grande resistência para ser aceito pelas igrejas. Ele foi recebido com grande desconfiança devido ao seu passado como perseguidor. Para reforçar a veracidade de sua conversão, Lucas registrou esse testemunho. Algo semelhante pode ser observado em 1 Coríntios 9:1 e nos capítulos 10 e 11 de 2 Coríntios, onde Paulo defende seu apostolado contra aqueles que duvidavam de sua autoridade como apóstolo de Cristo. Repare que a primeira metade de Atos foca nos atos de Pedro, enquanto a segunda metade destaca os atos de Paulo. Lucas estruturou o livro de Atos de maneira intencional, estabelecendo um paralelo entre Pedro, já amplamente reconhecido como apóstolo, e Paulo, cuja aceitação ainda gerava desconfiança entre muitos. O propósito era mostrar que Paulo foi igualmente chamado e aceito pelo Senhor. A seguir, veja algumas semelhanças nas narrativas. Pedro cura um coxo, Atos 3, 1 a 11. Paulo cura um coxo em Listra, Atos 14, 8 a 18. Pedro realizou muitos milagres, Atos 5, 15 e 16. Paulo também operou inúmeros milagres em nome de Jesus, Atos 19, 11 e 12. Pedro foi perseguido por judeus invejosos, Atos 5, 17. Paulo também enfrentou perseguição por judeus invejosos em Antioquia da Psídia, Atos 13, 45. Inclusive, já fiz um vídeo sobre acontecimentos em Antioquia da Psídia. Veja depois, foi lá que Paulo e Barnabé decidiram se voltar para os gentios. Pedro confronta Simão o Mágico, Atos 8, 9 a 24. Paulo enfrenta o feiticeiro Bar-Jesus, Atos 13, 6, 11. Pedro ressuscita Dorcas em Jope, Atos 9, 36 a 41. Paulo ressuscita Eutico, que caiu do terceiro andar em Troade, Atos 20, 9, 12. Com essas comparações, Lucas demonstra que Paulo foi tão aceito pelo Senhor quanto Pedro, evidenciando que o mesmo poder e autoridade que operaram por meio de Pedro também estavam sobre Paulo. Isso reforça que Paulo não apenas foi chamado, mas também confirmado pelo próprio Senhor para levar o Evangelho, especialmente aos gentios. 2. Paulo prova sua inocência. Quando Lucas escreveu o livro de Atos, Paulo estava preso em Roma. Um dos objetivos de Lucas era demonstrar que Paulo não havia cometido nenhum crime contra as autoridades ou leis romanas. Todos os tumultos em que ele esteve envolvido tiveram origem religiosa e não política ou criminosa.
Ao longo do relato, Lucas apresenta diversas defesas e testemunhos que comprovam a inocência de Paulo diante das leis romanas. Ele destaca que Paulo, ao defender a fé cristã, não representava ameaça ao Império Romano. Talvez, ao registrar esses acontecimentos, Lucas tivesse a esperança de que os relatos de Atos dos Apóstolos chegassem aos romanos e contribuíssem para a libertação de Paulo. Os tumultos mencionados em Atos foram, em sua maioria, causados por líderes religiosos judeus. No entanto, há duas exceções. O problema em Filipos, Atos 16, 12 a 40, um homem lucrava com uma mulher que praticava adivinhação. Quando Paulo libertou essa mulher do espírito maligno, seu dono se revoltou, resultando na prisão de Paulo e Silas. O problema em Éfeso, Atos 19, 23 a 41, Demétrio, um artesão que lucrava com a venda de miniaturas do templo de Ártemis, incitou um motim contra Paulo, temendo que a pregação do evangelho prejudicasse seu negócio. Dessa forma, Lucas reforça que as perseguições contra Paulo não se deviam a crimes contra Roma, mas sim à resistência dos que se sentiam ameaçados pela pregação do evangelho. 3. A universalidade da fé cristã. Lucas demonstra que o cristianismo não era uma simples seita judaica, mas a revelação do plano de Deus para toda a humanidade. Ele registra sua expansão progressiva. Começou entre os judeus, alcançou os samaritanos, chegou aos gentios, como o eunuco etíope e Cornélio, e finalmente consolidou-se na igreja dos gentios em Antioquia da Síria. Esse processo atingiu seu ponto decisivo em Concílio de Jerusalém, Atos 15, onde os apóstolos estabeleceram que os gentios não precisavam se converter ao judaísmo para serem salvos. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas não apenas documenta o crescimento da igreja, mas também evidencia como o evangelho se espalhou até os confins da terra, cumprindo a ordem do Senhor Jesus. Essa jornada extraordinária nos mostra a grandeza do plano de Deus para alcançar todos os povos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos 15, 17, está declarado que os gentios buscarão ao Senhor, confirmando que a salvação foi estendida a todas as nações. Esta declaração é cumprimento da profecia de Amós, está lá em Amós 9, 11 e 12. Então, as palavras de Atos 15, 17, vou mostrar para você. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Essas palavras reforçam a soberania de Deus, mostrando que o seu plano redentor está se cumprindo exatamente como ele determinou desde o princípio. Nada foge ao seu controle, e a inclusão dos gentios na salvação é a concretização de sua vontade eterna. Vamos continuar explorando essa obra maravilhosa. 4. Atos, muito mais que relatos missionários. Ao lermos Atos dos Apóstolos, percebemos que não se trata apenas de um registro histórico das missões, mas também de uma rica teologia inspirada pelo Espírito Santo. O que fazer para ser salvo? A resposta é clara. A salvação vem pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Em Atos, essa verdade é anunciada tanto a judeus quanto a gentios, demonstrando que diante de Deus não há distinção entre os povos. Escatologia em Atos. O livro também aponta para a gloriosa promessa da volta do Senhor. Aqueles que creram e permaneceram fiéis serão arrebatados, pois essa é a nossa bendita esperança. Quando esse evento ocorrer, o Espírito Santo não atuará mais na terra da mesma forma, permitindo que o mistério da iniquidade se manifeste plenamente. Já fiz um vídeo sobre esse tema. Confira depois na nossa playlist.
Com a retirada da igreja, o mal terá liberdade para agir, culminando no governo do anticristo. No entanto, o Senhor voltará em glória com seus santos para estabelecer o reino milenar. Quando se completarem os tempos dos gentios, virá o fim, conforme o plano soberano de Deus. O que o Senhor deseja de nós? Que levemos o evangelho do reino a todas as nações, pregando tanto a judeus quanto a gentios, até que se cumpra o tempo determinado e venha o reinado de Cristo. Em Atos, a palavra reino é mencionada 8 vezes, enquanto no Evangelho de Lucas aparece mais de 30 vezes. Por exemplo, Atos 1:6, os discípulos perguntam sobre o reino terreno. Atos 28, 30 a 31, o livro se encerra com Paulo ensinando aos gentios sobre o reino de Deus, apontando para o domínio de Cristo, que estabelecerá aqui na terra durante 1000 anos. Essa mensagem nos lembra que o reino de Deus não é apenas uma realidade futura, mas também uma verdade presente que deve ser proclamada até que o Senhor venha. Conclusão do nosso estudo de hoje. O que Lucas quis transmitir em Atos dos Apóstolos? Vamos conferir. A história da igreja primitiva. Lucas registra como o evangelho se espalhou com poder desde Jerusalém até os confins da terra, cumprindo a ordem do Senhor Jesus. A fé dos primeiros crentes. Ele destaca a convicção inabalável, a dedicação fervorosa e a esperança viva que impulsionava a igreja. E esperança em quê? Na gloriosa volta do Senhor Jesus, a promessa que os fortalecia para perseverar até o fim. O plano soberano de Deus. Atos termina de forma aparentemente abrupta, como se Lucas estivesse passando a responsabilidade adiante. A missão continua. O verdadeiro crente vive aguardando a segunda vinda de Cristo. Quem não tem essa esperança corre o risco de levar uma vida cristã superficial, voltada para si mesmo, sem direção, andando em círculos. Reconhecendo a soberania divina, vamos prosseguir nessa missão. Chamar os gentios que pertencem ao Senhor para que nenhum daqueles destinados à salvação se perca. Louvemos ao Senhor por sua palavra e por tudo que aprendemos hoje. Que possamos seguir firmes na fé, aguardando a gloriosa volta do Senhor Jesus e cumprindo a missão que nos foi confiada. Se esse estudo edificou sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Glória Aleluia e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Combinado? Assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Que o Senhor te abençoe grandemente. Nos vemos no próximo estudo. Aleluia!